O Farol é um filme de arte? Ok, todo filme é em maior ou menor grau, mas a arte que transborda em Farol vai além da estética, da razão de aspecto reduzida, do preto e branco, ou da narrativa estranha, alegórica e etc. A arte não apenas conduz, como também preenche o Farol de valor e significado. Ela é a substância do filme, e é essa arte que faz de O Farol, para mim, um exemplo de cinema com C maiúsculo. O meu nome é Thiago de Mello, esse daqui é o Set no YouTube, e essa é a minha crítica com spoilers do segundo longa-metragem de Robert Eggers, O Farol. Vamos lá. A história do filme é relativamente simples e eu vou resumir ela ainda mais. Thomas Wake e Ephraim Winslow são dois faroleiros que se isolam numa pequena ilha para cuidar de um farol, até que tudo começa a ficar estranho, para dizer o mínimo. Não demora para que o Farol demonstre a influência do expressionismo alemão na sua narrativa. A fotografia de Jaren Blaschke, por exemplo, apresenta dois elementos diretos dele. O primeiro surge logo no início, quando o plano divide os personagens em metades opostas e complementares. Um com luz, o outro com sombra, no que eu entendi como uma sugestão de consciente e inconsciente. Que, aliás, vale lembrar, a psicanálise freudiana é uma das influências dessa escola artística alemã. O outro é a angulação torta da Casa do Farol, algo comum nessa forma de arte que busca expressar visualmente aspectos tortuosos da psique humana. Mas se o expressionismo alemão define a forma do farol, as demais características de outros tipos de arte são o que dão a substância do filme. Robert Eggers conduz uma jornada angustiante dentro das penumbras da mente humana. E para enfatizar essa angústia, a direção bebe de fontes diferentes e específicas da arte para construir esse conto humano sobre culpa e remorso, uma camada mais literal, e o vício ou desejo homoafetivo, numa visão mais alegórica, ou pelo menos na minha visão. Nessa primeira camada mais literal, a jornada dos protagonistas busca inspiração na literatura, mais precisamente na mitologia grega e na tortura psicológica de Dostoiévski. Ephraim compila tanto o mito de Prometeu quanto uma culpa raskolnikoviana, culminando num tormento de intensidade angustiante. Deixa eu explicar um pouco melhor. O mito de Prometeu possui muitas versões, e embora o final delas seja basicamente o mesmo, com Prometeu sendo torturado por uma ave que come o seu fígado regenerativo diariamente, esse conto apresenta perspectivas opostas. A depender do autor, a motivação de Prometeu, o castigo de Zeus e as consequências do roubo do fogo de Hestia oferecem interpretações distintas. Afinal, será que Prometeu condenou ou abençoou a humanidade? O seu castigo então é justo ou não? A inspiração nesse mito enfatiza ainda mais a dubiedade da conclusão do arco de Ephraim. O seu grito emana prazer ou horror? O brilhantismo desse desfecho ainda parece buscar inspiração visual na arte simbolista de Jean Delville, que bebe do movimento gótico, que também é uma das influências do expressionismo alemão. Enquanto isso, a tortura mental que atormenta o jovem Ephraim parece uma inspiração clara na tragédia de Rodion Romanovich Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Bem como o título prenuncia, Raskolnikov comete o crime de matar uma pessoa e passa a ser castigado pelo tormento de uma culpa tão lacerante que quase o enlouquece. Tal como com Raskolnikov, o tormento de Ephraim é devastador. A tortura é mental, mas visualmente o arco de Ephraim também reflete essa demolição do seu psicológico. A fotografia enfatiza a transformação do personagem apresentando extremos. No início, bem vestido, sereno e saudável, e no final, o completo oposto disso. E aqui eu preciso dizer que ainda que o roteiro de Max Eggers, o irmão do diretor, tenha criado um personagem muito interessante, foi a execução intensa de Robert Pattinson que o deixou extremamente fascinante. Aliás, o ator vem há muito tempo demonstrando seu talento. Filmes como Z, A Cidade Perdida e Bom Comportamento demonstram sua grande qualidade. E O Farol talvez seja o seu melhor papel até agora. Enquanto isso, é fácil perceber que o Thomas de Willem Dafoe, mais uma vez brilhante, se inspira na literatura de Herman Melville e no personagem, o Capitão Ahab. Mas há outra inspiração para o Thomas, a figura de Proteus, também da mitologia grega, uma deidade marinha profética capaz de se transformar em monstros do mar. Seria isso então aquele tentáculo? Talvez. E aqui um parêntese.
Eu não consigo enxergar tanto a influência de Lovecraft no Farol. Eu acho que autores como Edgar Allan Poe ou Robert W. Chambers influenciam muito mais o filme do que ele. Eu até concordo que há elementos em comum, como a degradação da loucura, mas eu não vejo qualquer forma de influência cósmica, que para mim é o elemento narrativo mais forte do autor. Não há uma entidade ou um culto, nada parecido. Então, apesar de tudo, é só um outro tipo de loucura, o que não me parece muito Lovecraft. Enfim, o Farol elabora uma jornada sobre decadência humana, e com esse objetivo em mente, Eggers utiliza formas e escolas artísticas cujas essências carregam suas respectivas histórias, valores e contextos similares em algum grau, que compartilham de uma mesma perspectiva em comum, a complexidade da mente humana e os seus horrores inerentes. Então, quando combinadas, dão ainda mais densidade à tortura insana daqueles personagens. É o caso, por exemplo, de uma das imagens mais belas e estranhas do filme, que se inspira e homenageia a obra Hipnose, do escultor e pintor alemão Sascha Schneider. Mas a referência vai além da estética. Ainda que o simbolismo de Schneider some perfeitamente a densidade atmosférica do filme, é a sua característica homoafetiva que elabora mais acerca da complexidade daqueles personagens. A obra de Schneider então carrega esse teor homoerótico, e ao longo do filme percebe-se que os próprios personagens estão em algum grau de conflito quanto à própria sexualidade. O Pablo Vilaça, um dos meus críticos de cinema favoritos, tem uma filosofia para apreciação do filme que eu compartilho 100%. Você precisa saber dessas coisas para aproveitar o filme? Não. Mas se você sabe, ele só melhora. É por isso que eu estou falando tanto, beleza? Então, voltando novamente. Eggers, junto com a sua equipe técnica excepcional, conduz a narrativa também com vasto conhecimento da linguagem cinematográfica, como ele já havia mostrado que conhecia muito bem em A Bruxa. É fascinante observar a forma como o filme distancia, através da linguagem, momentos comuns ao longo do dia, com menos sombras e ângulos de câmera mais amplos e retos, dos momentos de terror onírico, principalmente durante os jantares. Nessas sequências noturnas, a linguagem adota padrões que fortalecem a inquietação psicológica, através de ângulos de câmera bem mais extremos e com sombras mais envolventes, mais densas e mais presentes, além da razão de aspecto reduzida, que mantém sempre um mínimo de opressão constante na narrativa. A iluminação também se destaca nos personagens, dotando-os de fisionomia misteriosa e ameaçadora. Um outro aspecto sensacional é a montagem de Louise Ford, que deforma o tempo do filme. Ela muda sua forma e o seu ritmo durante o dia e durante a noite, além de iniciar sequências de repente, aparentemente no meio da história. Ou seja, ela emula a forma dos nossos sonhos, que ajuda a fortalecer a atmosfera de pesadelo e a tortura psicológica. É como se a montagem nos colocasse dentro da cabeça de Ephraim e pudéssemos assistir todo aquele pesadelo conturbado. Essa sensação, para mim, ainda ganha mais força pela forma como o roteiro encaixa muito bem a metalinguagem nos diálogos, criando uma sensação de autopercepção. É como se o Farol tivesse consciência própria, sendo, portanto, real. E, além de tudo, há a trilha sonora atonal e fascinante de Mark Corven, que adota sons diegéticos para criar uma hipnose rítmica, intensa e delirante, que se estende quase todo o filme. Certo, mas para que tudo isso? O Farol então é apenas uma exposição do conhecimento artístico de Eggers? Sim e não. Afinal, o filme não seria tão bom se não houvesse uma história para contar. E eu não estou me referindo a uma história enquanto trama, mas aquelas verdades universais que apenas a arte é capaz de expressar. Então, o que significa isso tudo? Bem, não há gabarito na arte, ou seja, o significado dela depende do observador. E o Farol é exatamente aquele tipo de obra que exige a vontade da elucidação. O final inconclusivo deixa isso bem claro, aliás. Será que Ephraim morreu ou, tal como prometeu, ele está preso numa tortura eterna? Como eu disse bem no começo, numa primeira camada o filme parece ser um tormento sob culpa e remorso, como sugere os diálogos e as confissões de Ephraim, que parece incapaz de lidar com o assassinato que cometeram. Mas para mim, por baixo dessa camada, o Farol parece ser um conto sobre alcoolismo. A forma como Thomas busca justificar a necessidade da bebida e a graduação exponencial dela sobre Ephraim cria uma história sobre uma decadência. Thomas até parece ser a personificação do alcoolismo, que tenta a todo momento fazer Ephraim sucumbir à tentação. Dá para perceber também uma espécie de romance homoerótico, também influenciado pela ideia do desejo da tentação, que é rejeitada pela heteronormatividade imbuída naqueles personagens. Aliás,
tem que ter uma masculinidade muito louca para se masturbar imaginando as partes íntimas de uma sereia. Além do terror visual que foi aquilo. Enfim, por tudo que o filme apresenta, eu imagino que haverá interpretações diversas e distintas sobre tudo que acontece com Ephraim e Thomas, e não cabe a mim ficar tentando achar todas elas. Afinal, esse talvez seja a parte mais fascinante do filme, a forma como ele permanece na cabeça, sugerindo novos horrores a cada vislumbre e retrospecto. Ou seja, literatura, pintura, música e fotografia através do simbolismo da arte gótica, do decadentismo e do expressionismo. Artes e escolas diferentes e únicas que influenciam e emprestam seus valores para compor uma tragédia moderna de horror psicológico autoconsciente. O Farol utiliza de forma majestosa o grande valor do cinema, a confluência artística como expressão da verdade humana. E é exatamente por isso que eu acho que o Farol é um exemplo de cinema com C maiúsculo. Essa foi a minha leitura do Farol. Muito obrigado você que chegou até o final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de dizer o que você achou dessa minha interpretação, da minha crítica. Deixa aqui no comentário que eu quero saber, porque é um filme gigantesco e as interpretações são várias e vastas. Eu estou muito curioso para saber o que você acha. Inclusive sobre o Lovecraft. Você realmente acha que o filme é influenciado por ele? Eu não tive essa sensação ao longo dele. Houve um momento ou outro que eu pensei, parece, nesse mistério, nessas coisas sem explicações, mas eu não senti esse teor do horror cósmico, né, como se nós fôssemos simplesmente bactérias no universo, que é basicamente isso que eu sinto quando a gente vê o Lovecraft. Nós somos perfeitamente irrelevantes e o universo é indiferente. E a gente não vale nada. E eu não tenho essa sensação no Farol. Portanto, você concorda comigo ou não? Deixa aqui seu comentário, não se esqueça. E eu quero agradecer imensamente 4 pessoas. Né? Primeiro, o Lucas Albuquerque, do Razão de Aspecto, e o João Rafael, que é colaborador do set, mas também escreve no loucosporfilmes.net, se eu não me engano. Desculpa, João, se eu estiver errado, eu acho que é isso. Que me ajudaram imensamente a terminar essa crítica, né? Eu mandei o texto para eles antes, eles me deram dicas, né? Enfim, o apoio deles foi extremamente fundamental. Então, se vocês estiverem vendo, muito obrigado de verdade, ajudaram demais. Eu quero agradecer também ao Cadu Azevedo, que pediu para eu fazer essa crítica tem mais de um mês. Cadu, desculpe pela demora, eu tô com um emprego novo, meu filho entrou na escola, então assim, a vida de novo deu aquele caos, eu não consegui arranjar tempo. Eu tive meio que um bloqueio criativo também, o filme é tão bom, eu gostei tanto que eu queria falar tudo, né? E aí começa a vir aquela enxurrada de ideias e vontades, e acabou atrapalhando, e virou uma bola de neve, enfim. Demorou, mas tá aí, espero que você tenha assistido, espero que você tenha gostado, e caso você tenha assistido, deixa aqui seu comentário também, que eu quero saber o que você achou. Ainda mais que você também achou, você também acha que Lovecraft influencia, né? Então vamos debater sobre isso. E a última pessoa que eu preciso agradecer é a minha esposa Vanessa, que me dá todo o apoio do mundo para continuar e me incentiva de uma maneira que, sinceramente, sem ela eu acho que eu não seria capaz de ter terminado isso daqui. Então, amor, obrigado. Eu amo você. Obrigado por tudo. E todos vocês que assistiram. E eu tenho recebido vários inscritos no canal e muitas mensagens maravilhosas. Então, se você foi um desses que se inscreveu recentemente e mandou mensagem, não apenas se mandou mensagem, né, mas se você interagiu com o canal de alguma maneira, muito obrigado pela sua participação. É fundamental para ter gás, para manter esse trabalho que não dá grana, pelo contrário, né, só gasta. E é difícil, né? E de vez em quando a gente, enfim, sabe, as coisas são complicadas e é difícil estabelecer as prioridades. E eu não quero abandonar o site de jeito nenhum. E ter o incentivo de vocês ajuda muito a manter esse desejo de colocar o set sempre com conteúdo novo, sempre com conteúdo exclusivo, tentando ter uma perspectiva mais aprofundada sobre o cinema, né, e com muita paixão. Que essa arte é absolutamente genial, maravilhosa, e eu adoro dedicar parte do meu tempo a ela, né, assistindo e escrevendo filmes e pensando, né, afinal, não tem forma melhor de você homenagear o cinema do que falando sobre ele, tentando entender ele, entrando nas entranhas da arte, né, explorando ela das melhores maneiras, de várias maneiras possíveis, né, e é muito legal poder fazer isso, e é muito legal contar com o apoio de vocês. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência, e se você gostou do vídeo, curta, por favor, compartilhe também, se você acha que vale a pena, se você acha que o conteúdo merece, né, isso ajuda muito o set a crescer, principalmente por causa do algoritmo do YouTube, que é extremamente cruel com sites pequenos, e eu não tenho grana para ficar pagando,
né? Então o seu apoio é fundamental. Deixa aí seu comentário, curta, compartilhe tudo que eu já falei, siga a gente nas redes sociais, site O7 no Twitter e no Instagram, não tem o Facebook, né? Talvez eu volte, mas agora não, Twitter e Instagram, site 7, e a gente se vê por aí. E não esqueça, o7.com.br, tem críticas em vídeos, mas tem críticas em texto também, se você prefere texto. E é isso. Muito obrigado, até a próxima. Eu vou tentar trazer conteúdo o mais rápido possível, não posso garantir nada, mas fica de olho, aperta a sinetinha que quando chegar coisa nova você vai saber, beleza? Até a próxima, bons filmes, tchau, tchau.